que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito da ressurreição, o Espírito da fé, o Espírito do altar do Altíssimo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seja com todos os que participam desta programação, todos. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um para desvendar para os tais as revelações da palavra sagrada. Em o nome do Senhor Jesus, tenha a sua mente aberta para compreender a palavra de Deus. Em nome do Senhor. Amém. Minha amiga e meu amigo ouvinte, eu queria que você atentasse, quer dizer, prestasse atenção, prestasse bastante atenção ao versículo que nós vamos ler. Você já sabe, mas nós vamos ler e meditar nele. Por favor. O versículo do Salmo 91, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então vamos pensar agora. Vamos fazer a seguinte pergunta: Deus tem esconderijo, ou o esconderijo do Altíssimo é aqui neste mundo ou é no mundo vindouro, lá no céu? Aonde é o esconderijo do Altíssimo? É no céu? Não, porque lá não precisa de esconderijo. Lá o diabo não entra. Lá tudo é paz, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é justo, tudo é perfeito. Então, o esconderijo do Altíssimo trata aqui na terra. O esconderijo do Altíssimo está aqui na terra. Aí, a seguinte pergunta é necessária fazer: por que esconderijo do Altíssimo? Se Deus nos protege, para que esconderijo? Se nós cremos em Deus e Ele nos protege automaticamente. Não, Ele não protege automaticamente. Nada disso. O que acontece é o seguinte, minha amiga e meu amigo: o reino deste mundo está nas trevas. O reino deste mundo é o reino de Satanás. O reino desse mundo é o reino dos demônios. É o reino do inferno. Eu diria que o reino deste mundo é a porta de entrada do inferno. Quando a pessoa morre, se ela está inserida no reino deste mundo, então, quando ela morre, a alma dela vai direto para o inferno. Por quê? Porque desde que Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedeceram a palavra de Deus, se rebelaram contra Deus, eles entregaram o domínio que Deus lhes havia dado sobre toda a terra, eles entregaram a Satanás. E a partir de Adão e Eva, começou o inferno de Satanás. Começou o reino das trevas neste mundo. O reino das trevas começou lá atrás, com Adão e Eva. Então, tudo que Deus tinha feito de perfeito na terra,
foi deteriorado, foi destruído, foi corrompido. Não havia morte, mas a morte passou a existir por causa da rebeldia do homem em não querer ouvir e praticar e obedecer a palavra de Deus. Tanto é que próprio Jesus disse assim, olha só o que Jesus fala lá para as pessoas. Ele disse, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus chegou a este mundo quando veio Jesus. Um tipo do segundo Adão, um tipo de Adão. Jesus é o segundo Adão que veio para obedecer, digamos assim. Então, quando ele veio, começou o reino de Deus neste mundo. Até então, o reino do diabo prevalecia. Mas a partir do momento em que Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus. Mas é claro que nem todos vivem no reino de Deus, nem todos entram no reino de Deus. A maioria das pessoas, inclusive a maioria dos crentes, a maioria dos pastores e pastoras, a maioria das pessoas que se dizem crentes de várias denominações, estão vivendo no reino do diabo, estão vivendo no reino das trevas. Por quê? Porque disseram, eu creio em Jesus, mas não obedeceram e não obedecem a palavra dele. E não há crença em Jesus se não houver obediência à palavra dele. Como é que você vai ter fé em Jesus e obedecer à sua intuição, obedecer o seu coração, obedecer os seus desejos, dar vazão à sua carne? Não há como. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela se entrega, ela se rende ao reino de Deus e ela se submete à disciplina, à ordem do reino de Deus. Então, quando você vê nas igrejas uma verdadeira esculhambação, quando você vê nas igrejas desordens, difamações, uns difamam os outros, jogam praga e fazem isso, e fazem aquilo, e brigam. E há brigas entre eles. Nós tivemos aí, algumas semanas atrás, que 3 pastores de igrejas tradicionais se mataram. Se mataram, isso mesmo. Colocaram uma corda no pescoço e se mataram. Por quê? Porque viviam no reino das trevas. Quem vive no reino da luz, quem vive no reino de Deus, é abrigado no abrigo de Deus. Quem não vive, vive no reino das trevas, no reino do diabo. E é por isso que você vê tantas desgraças, tantas misérias, tanta gente passando necessidade, tantas crianças sendo sacrificadas pelos pedófilos, sacrificadas pelos seus pais, tantas crianças jogadas no mundo como ratos, e vivendo como ratos, e vivendo uma vida desgraçada. Por quê? Por causa justamente do inferno que é este mundo, o reino das trevas que é este mundo. Agora veja só o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus e o reino das trevas. Ele diz assim, o qual, quer dizer, referindo-se a Jesus, o qual Jesus nos tirou das potestades, ou melhor, tirou da potestade das trevas. Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Quer dizer, Jesus falou
quando ele chegou para aquela geração incrédula: olha, é chegado o reino de Deus até vocês. Se vocês aceitam, se vocês se submetem, se vocês se entregam, então vocês entram no reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus é o abrigo de Deus, é o esconderijo do Altíssimo. Quem vive no esconderijo do Altíssimo, ou quem vive no reino de Deus, ou quem vive no reino do Senhor Jesus, tem disciplina, tem ordem, submete uns aos outros, obedece, perdoa, tem consideração para com as demais pessoas, ama a Deus sobre todas as coisas, e a segunda coisa, ama o seu semelhante. Além disso, quem verdadeiramente pertence ao reino de Deus, honra, exalta e magnifica e obedece exclusivamente à palavra de Deus. Quem não obedece à palavra de Deus, mesmo sabendo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, porque o que não falta são crentes que sabem, conhecem a palavra de Deus de capa a capa, só que não obedecem. E eu estou me lembrando de várias pessoas que eu conheci que eram crentes e outros pastores, mas viviam na prostituição, no adultério, viviam na mentira, no engano, com os olhos permanentemente na oferta, ao invés de olharem permanentemente para o altar. Então, essas pessoas que têm um comportamento tal e qual ao comportamento das pessoas que não são crentes, não deixam de ser iguais, não deixam de viver no reino das trevas. E quem vive no reino das trevas está sujeito a sofrer acidente de trânsito, de avião, está sujeito a sofrer todo o inferno que o diabo impõe a este mundo. Agora, você que está me assistindo nesse momento, você que me ouve e que me assiste nesse instante, eu pergunto, como é que está a sua vida? Como é que é a sua vida? Como é que é o seu interior? Você tem paz? Porque quem vive no reino de Deus, ou quem vive no esconderijo do Altíssimo, tem a paz do Altíssimo, tem a paz do Espírito Santo. Aí a pessoa diz assim, não, eu já fui batizado com o Espírito Santo e até fala em línguas entre aspas, que não são línguas de Deus, não são dom de línguas, mas são línguas do próprio Satanás. Então, essas pessoas têm uma fé distorcida. Elas dizem crer na palavra de Deus, mas vivem no inferno, um pedacinho do inferno. Um pedacinho do inferno a partir da sua própria casa. Não se dá com o marido, não se dá com a mulher, ou tem amante, ou é uma pessoa cruel, má, perversa, uma pessoa que é fiel na sua igreja, mas infiel ao marido, infiel à esposa, infiel ao seu trabalho. É ou não é? Então, minha amiga, pessoas assim estão vivendo no reino das trevas e estão sujeitas aos percalços do reino das trevas. Porque no reino das trevas é pedofilia, é roubo, é miséria, é assassinato, é suicídio. No reino das trevas é mentira. A mentira impera. O reino das trevas, a mentira impera. E impera a dúvida, impera o medo, impera a depressão, impera toda a desgraça da face da terra impera na vida das pessoas que não estão dentro do reino de Deus ou dentro do esconderijo do Altíssimo. Mas eu digo para vocês, um dia eu também estava inserido, vivendo no reino das trevas. Eu era católico, depois passei a ser espírita, mas ainda assim eu era
ou vivia no reino das trevas. Eu era um cidadão do reino das trevas. Até que a palavra de Deus me foi passada, me foi transferida, e eu comecei a obedecê-la. A partir da minha obediência à palavra de Deus, então, o que aconteceu? Exatamente isso que diz o texto sagrado, que Jesus me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus, que é o esconderijo do Altíssimo. E é por isso que eu prego o Evangelho. Eu não prego o Evangelho por profissionalismo, não. Eu não prego o Evangelho para ganhar o meu pão nosso cada dia, não. Eu prego o Evangelho por paixão pelas almas que estão nas trevas desse mundo, que vivem nas trevas, que têm fé em Deus, mas vivem no reino de Satanás. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, você que me ouve nesse momento, avalie a sua vida, pese a sua vida, faça um exame introspectivo. Você tem mesmo o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você tem o mesmo Espírito que eu tenho. Então, a nossa vida tem que estar igual. Ou não é? Pelo menos igual. Você tem que ter paz que eu tenho, porque o Espírito Santo me dá paz. Você tem que ter força, fé, coragem, ânimo, desprendimento desse mundo. Você tem disposição para sacrificar. Você sacrifica a sua vida como eu sacrifico a minha vida. Porque nós temos o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Agora, se isso não acontece com você, então, minha amiga, você está sendo enganada pelo espírito enganador, o espírito imundo, o espírito do diabo. E é por essa razão que nós estamos promovendo uma campanha de sacrifício de 21 dias, em que mergulharemos corpo, alma e espírito na palavra de Deus. Os nossos pensamentos estarão focados exclusivamente nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na mensagem de Deus. Nós vamos nos excluir de informações seculares. Nós vamos nos excluir daquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nós vamos nos excluir. Vamos deixar aquelas fofoqueiras ou fofoqueiros de lado e não vamos nos comunicar com essas pessoas. Nós vamos deixar de lado os amigos e inimigos. Nós vamos sair fora desse mundo, mentalmente falando, espiritualmente falando, para mergulharmos no mar do Espírito Santo, no oceano do Espírito Santo. A partir do dia 25, a partir deste dia 25 de janeiro, quarta-feira, nós estaremos mergulhando de corpo, alma e espírito os nossos pensamentos na palavra de Deus e buscando o cumprimento dela, a prática dela, para que o Espírito do Altíssimo venha nos encher. E quando for no último dia do jejum de Daniel, nós venhamos ter o grande avivamento em todo o mundo. Em todo o mundo, nós vamos ter um grande avivamento dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Olha só, você vai ver, você vai assistir pessoas que receberam o Espírito Santo mesmo. Pessoas que foram cheias do Espírito Santo de verdade. Você vai ver nisso, com o testemunho delas, você vai ver a diferença. Antes elas estavam vivendo no reino das trevas. Elas foram libertas do reino das trevas e receberam o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Olha só a diferença. Será que isso que está acontecendo na sua vida? Vamos ver esses testemunhos agora. Vamos ver o primeiro testemunho, por favor. O meu nome é Gilson e antes de receber o Espírito Santo,
eu tinha uma vida muito fracassada. Eu era uma pessoa nervosa, era uma pessoa tímida, era uma pessoa que não tinha sucesso na vida sentimental, na vida profissional, na vida acadêmica. A minha vida, ela se resumia àquilo que meus olhos viam. E eu via o quê? Uma criança, cresci uma criança assim, trabalhando no comércio do meu pai, sem assim expressão, porque a gente trabalhava e não tinha aqueles sonhos de ser grande, de ser alguém na vida, devido a ser esse complexo de inferioridade que tinha dentro de mim. E tudo isso acarretou o quê? A você não ter condições de você achar que você poderia ter sucesso, de você alcançar os teus sonhos, de realizar financeiramente, sentimentalmente, de você formar uma família, de você ser alguém na vida. Você não tinha prazer próprio, você não se amava. Acarretou essa baixa autoestima, o fracasso na vida sentimental, porque você gostava às vezes da pessoa, mas não sabia como chegar na pessoa, porque você não achava que você era suficientemente bom para poder você chegar na pessoa e falar, olha, eu quero namorar com você, porque você se achava um patinho feio. E isso daí vai passando o tempo, passam meses, anos, vai chegando no final da adolescência, começa a fase adulta, e você, com insucesso, com fracasso na vida sentimental. Da área sentimental passou para a área profissional, passou para a área dos estudos, que você fica sem perspectiva de você, para que vou estudar, para que eu vou criar alguma coisa na minha vida, e isso vai desmotivando ao ponto de você se sentir cada vez mais inferior. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a minha vida se transformou, porque eu passei a ter uma perspectiva de vida, porque quando eu soube que o Senhor Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, isso me transformou, me levou a acreditar que poderia realizar meus sonhos, que eu poderia alcançar o meu sucesso profissional, financeiro e, sobretudo, na vida sentimental e, acima de tudo, na vida espiritual, porque eu aprendi que sem o Espírito Santo nada disso eu conseguiria realizar na minha vida, que o fundamental que me fazia ser vazio, que me fazia ser uma pessoa sem perspectiva, era a falta do Espírito Santo. Aprendi a confiar em mim, saber que existia um Deus que habitava dentro de mim, me fortalecendo, me guiando, me direcionando para as atitudes corretas que eu deveria fazer, das escolhas corretas, saber falar, saber me expor, saber como expressar-me perante qualquer situação que me apresentasse no dia a dia da minha vida. E isso começou a refletir no meu exterior. Automaticamente comecei a trabalhar melhor, comecei a me empenhar nos estudos, comecei a procurar me valorizar perante as pessoas. E quando o Espírito Santo ele veio transformando, que ele entrou na minha vida com o batismo, com o selo do Espírito Santo, aí não teve mais para ninguém. Eu passei a ter a felicidade de viver e aí, como um presente, ele começou a direcionar a minha vida de uma tal maneira que eu conheci minha esposa, nos casamos, fui preenchido. Hoje, antes de mais nada, eu a amo, eu a faço feliz e ela também me faz, ela me retribui tudo isso. Depois que eu recebi o Espírito Santo, o Espírito da fé, ele me deu condições de ser um bom marido, de casar, de ser um excelente marido, de fazer a minha esposa feliz, de ser respeitada, de ser um homem de uma só mulher e uma mulher de um só homem, ser um homem que honra a minha esposa, e eu sou honrado por ela, de ser um patrão, de você sair de uma condição de um zero à esquerda, para hoje você ser um empresário e dar emprego, de você abençoar a vida de outras pessoas, de você, em termos de família, você ser aquele filho que era ovelha negra, a passar a ser um filho exemplar, um filho que é respeitado pela família, que todo mundo, quando tem que ouvir uma palavra, chama a gente e ouve e pede conselho. A gente fica muito feliz por isso, porque as pessoas veem em nós um porto seguro de exemplo. Pois é, você viu a diferença na vida do Gilson. Gilson vivia no reino das trevas, como eu vivia no reino das trevas.
Eu era também complexado como ele era complexado. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós deixamos o reino das trevas e começamos a viver no reino da luz. Isso é claro. Jesus não veio trazer religião. Jesus não veio trazer doutrina. Jesus veio trazer vida. Então, quem está no reino das trevas e se entrega para o Senhor Jesus, obrigatoriamente tem que ter vida, e vida com abundância. Se não tiver vida com abundância, é porque não entregou a vida para Jesus. Essa é a realidade. Continua vivendo no reino das trevas. Às vezes a pessoa crê, diz que crê em Deus, que acredita, e ora, e jejua, e vai na igreja, etc, etc, mas ela não se sacrificou, ela não casou com Deus, ela não se entregou ao Espírito Santo. Então, ela fica chupando o dedo no reino das trevas. Ora, o que aconteceu com Gilson aconteceu comigo. E nós temos o mesmo Espírito. O Espírito que está nele é o Espírito que está em mim. E é o Espírito que vai descer sobre todos os que o buscarem com todas as suas forças, de todo o seu coração. Agora, é preciso você ter sede, é preciso você querer, é preciso você sacrificar, porque o Espírito Santo não vem de qualquer maneira, não vem por acaso. Ah, eu passei na igreja, entrei, o Espírito Santo veio sobre mim. Nada disso. Ele vem quando você o busca de corpo, alma e espírito, com todas as suas forças. Do contrário, minha amiga, você vai ficar chupando o dedo no reino das trevas. Vamos continuar assistindo mais testemunhos. Meu nome é Andréia, eu tenho 31 anos, sou advogada. E antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa perdida, vazia. Tentava preencher esse vazio em baladas. Eu tinha vícios, vício do cigarro e da bebida. Eu era uma alcoólatra. Meu filho, por diversas vezes, me viu caída no chão. Procurei respostas para essa ansiedade, esse vazio, em outros lugares, outras religiões. Só que nunca foi possível essa resposta, eu nunca encontrei. Chegou um dado momento da minha vida em que eu já não conseguia mais dormir. Eu só dormia à base de remédios, de medicação controlada. Só que esses medicamentos, eles acabam por um tempo, depois que você começa a usar, eles começam a te dar alucinação. E aí, fora as alucinações, eu sentia que tinha espíritos andando na minha casa, que me chacoalhavam durante a noite. E aí, não conseguia dormir. A única maneira era ou tomando medicação ou bebendo. E sempre acabava com a bebida. E um dia, eu desorientada, perdida, me sentia perdida, sozinha, porque eu não tinha com quem falar, com quem me abrir. Por fora era uma casca, assim, as pessoas me viam e achavam que era normal. Mas só eu, por dentro, sabia do vazio que eu sentia. Já tinha pensado em suicídio, em várias coisas muito pesadas, mas meu filho, eu sempre pensava muito no meu filho. E até que um dia eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que é passar a roupa na minha sala. E passando os canais, antes de começar a passar a roupa na minha sala, coisa que eu nunca faço, teve uma chamada da reunião com o Bispo Macedo e eu vim nessa reunião. Já que eles falam, já que as pessoas falam, eu vou, eu preciso de ajuda. Se eu vou encontrar ou não, não sei, mas eu vou. E eu me lembro que foi uma dificuldade para chegar aqui aquele dia. Parece que tudo impedia para eu não vir, tudo. E eu cheguei aqui no templo. Mas quando começou a reunião, e eu comecei a escutar o que vinha do altar, eu sei que foi por meio dele, eu sei que é Deus que me tocou, mas a unção dele, as palavras dele, foram muito fortes, parecia que era para mim aquilo que ele estava dizendo. Né? Eu sei que multidão de gente, mas parecia que era para mim. E quando ele falou, quem quer uma transformação, quem quer uma mudança de vida, que não venham aqui os hipócritas, que venham aqui os que são sinceros, eu fui. Falei, é tudo ou nada. Eu preciso mudar. Do jeito que tá, não dá. E aí, de frente com o altar, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. E Ele me escutou. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi a melhor, maior
experiência da minha vida. Eu já saí daqui, qualquer pessoa que passasse com cigarro perto de mim já dava um mal-estar. Se pensasse em bebida, já um mal-estar. Já colocando, quando eu cheguei em casa, os dias foram passando, eu vim nas reuniões, continuei vindo como venho. Mas as roupas, eu fui colocar uma roupa, eu olhei e parecia outra pessoa. Eu falei, não, essa roupa não é minha. Como é que eu usava uma roupa dessa? Todos os dias eu agradeço por aquele minuto, aquele 1 segundo que teve essa chamada na televisão para vir até a reunião do Bispo Macedo, que transformou a minha vida. Infelizmente, o avanço tecnológico, a televisão, as redes sociais e toda forma de entretenimento vem tomando o lugar da família, o convívio com os amigos, atrapalhando o trabalho e, principalmente, impedindo a comunhão do Criador com a criatura. O que você faria para estar mais perto de Deus? Talvez você se pergunte, mas o que eu ganho com isso? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O batismo com o Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos, pois a partir dele passamos a viver a natureza divina do próprio Senhor Jesus, o que nos capacita para uma nova vida. Essa é a proposta do Jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo, dos entretenimentos, das redes sociais, em busca da maior dádiva, da maior riqueza, o Espírito Santo. Vem aí, Jejum de Daniel, de 25 de janeiro a 14 de fevereiro. 21 dias, desconectado do mundo e conectado com Deus. Meu nome é Vanessa e antes de eu receber o Espírito da Fé, eu tinha uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Uma vida limitada, eu vivia uma vida sentimental, fracassada, eu era totalmente infeliz na minha vida sentimental. Eu buscava ser feliz, mas eu não conseguia. Então eu tinha um trauma na minha vida sentimental. Eu tentei essa felicidade, mas eu não encontrei. E financeiramente também, eu era dependente dos meus pais, eu estava desempregada, eu tentava um trabalho, mas também não conseguia. As portas estavam todas fechadas na minha vida. Então minha vida, ela estava dessa forma, ela não caminhava em nenhuma área, nem na vida sentimental e nem na vida financeira. Eu queria ser bem-sucedida, mas eu não conseguia. Eu tinha sonhos para a minha vida financeira. Eu queria ser uma mulher de sucesso, eu queria ter uma independência financeira, mas eu não sabia como. Eu tinha uma vida presa, uma vida ali, com as portas fechadas. Eu tentava de um lado, mas eu não conseguia. Eu ia para o outro lado, mas não conseguia. E, consequentemente, vida sentimental também. Totalmente infeliz. E eu tinha um sonho de ser feliz na minha vida sentimental, assim como toda mulher, Então eu tinha sonho de me casar, sonho de ter uma família, eu tinha um sonho de amar e ser amada, mas eu não conseguia. Então eu tive alguns relacionamentos, todos não deram certo. Eu namorei durante um tempo, 1 ano, 2 anos, mas todos acabavam, não iam para frente. E eu vi os meus sonhos assim indo por água abaixo. Foi quando eu conheci a Igreja Universal e ali eu entendi que eu precisava, para ser feliz, desse Espírito da Fé, do Espírito Santo habitando dentro de mim e mudando principalmente o meu interior, mudando a Vanessa de dentro para fora. Aí eu ia conseguir essa vida bem-sucedida. E depois que eu recebi o Espírito da Fé, os meus sonhos eles se tornaram realidade. Hoje eu tenho essa vida bem-sucedida. Hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu amo e sou amada. O meu casamento é um casamento dos sonhos, é um marido assim, muito especial que eu consegui através dessa fé. Hoje eu sou bem-sucedida financeiramente também.
Hoje eu tenho meu próprio negócio, eu tenho um spa e uma esmalteria bem sucedida, né? Hoje eu tenho uma vida estável, né? Aquilo que eu sempre sonhei, hoje eu conquistei. E o Espírito Santo, ele me deu essa condição de cuidar de uma família, de cuidar do marido, de ter um lar abençoado, de ser uma empresária também bem-sucedida, que sabe cuidar da empresa. Então, tudo isso foi através do Espírito Santo, porque sozinha eu não ia conseguir, né? O Espírito Santo, ele me capacitou, né? Hoje, ele me ensinou a ser essa esposa, a ser essa empresária de sucesso. Então, tudo isso veio através do Espírito da fé. Você deve ter notado que ela disse: eu era fracassada. As portas estavam fechadas para mim. Eu era uma criatura que não conseguia realizar um sequer sonho. Tudo estava amarrado para mim. O que é isso? Isso é o reino das trevas. Quando a pessoa vive no reino das trevas, ela fica igual barata tonta, ela não sabe para onde vai. Está nas trevas, não enxerga nada. Você já viu alguém andar seguro nas trevas? Não tem como. É preciso a pessoa ver para onde vai pisar. Quando se está nas trevas, não tem visão de nada. Era assim o caso da Vanessa. Quando ela recebeu o Espírito da fé, o Espírito de Deus, então os seus olhos se abriram, os seus olhos espirituais se abriram. E então, pouco a pouco, paulatinamente, os seus sonhos foram sendo realizados. E o maior sonho dela, depois do batismo com o Espírito Santo, foi o seu casamento. Ela hoje tem um marido que a ama, que a respeita e que ela ama. Quer dizer, os dois são dois pombinhos, estão vivendo em paz. Por quê? Porque saíram do reino das trevas e entraram no reino da luz. No reino da luz é só alegria, minha amiga e meu amigo. Mas só quem pode levá-lo ao reino da luz é o Espírito da luz, é o Espírito de Deus, é o Espírito da paz. Por isso que Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele disse para os discípulos: quando eu for para o meu Pai, eu vou enviar um outro Espírito, um outro Consolador, que estará para sempre com vocês e dentro de vocês. E esse Espírito que está na Vanessa é o Espírito que Deus também me deu. E é por isso que eu prego o Evangelho. Minha amiga e meu amigo, o dia está chegando quando Jesus vai voltar. E somente os que têm o Espírito dele vão subir com ele. Essa é a realidade. Então, a partir do dia 25 agora, vamos fazer uma campanha mundial, uma campanha em todo o planeta Terra, a campanha do Espírito Santo, 21 dias de jejum de Daniel. E no final, no último dia, no dia 14 de fevereiro, nós vamos ter o grande dia do avivamento. E você vai ver. Quem viver, verá. Graças a Deus. Olá, Bispo Macedo. O meu nome é Felipe. Eu gostaria de agradecer ao senhor, pois li o livro O Espírito Santo. E após já estar na igreja convertido, eu tinha muitas dúvidas acerca do Espírito Santo. Lendo o livro, eu pude esclarecer todas as minhas dúvidas sobre os frutos do Espírito Santo, os dons e a forma que nós podíamos receber o Espírito Santo. Após ter lido o livro, eu recebi o Espírito Santo. E eu, que era um jovem muito triste, muito depressivo, sem sonhos e projetos, após receber o Espírito Santo, eu me tornei feliz, eu recebi paz e a minha vida foi totalmente transformada. Por isso, gostaria de agradecer ao Senhor por todos os seus livros, principalmente pelo livro O Espírito Santo. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br.
Infelizmente, o avanço tecnológico, a televisão, as redes sociais e toda forma de entretenimento vem tomando o lugar da família, o convívio com os amigos, atrapalhando o trabalho e, principalmente, impedindo a comunhão do Criador com a criatura. O que você faria para estar mais perto de Deus? Talvez você se pergunte, mas o que eu ganho com isso? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O batismo com o Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos, pois a partir dele passamos a viver a natureza divina do próprio Senhor Jesus, o que nos capacita para uma nova vida. Essa é a proposta do Jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo, dos entretenimentos, das redes sociais, em busca da maior dádiva, da maior riqueza, o Espírito Santo. Vem aí, Jejum de Daniel, de 25 de janeiro a 14 de fevereiro. 21 dias, desconectado do mundo e conectado com Deus. Meu nome é Luana. Antes de chegar na Igreja Universal, eu era muito triste, vazia. Tinha começo de depressão devido aos vícios que eu tinha em casa, com meu pai, muitas brigas em casa. Então aquilo me fazia muito triste, né? Então eu tentava nas baladas, com as amizades, preencher aquele vazio e nada resolvia. Era momentâneo, né? Na hora que eu estava ali junto, eu estava feliz, mas chegava em casa, eu só chorava, era triste e não resolvia o problema. E um dos piores motivos foi um ódio que eu tinha muito grande do meu pai, né? Porque eu via aquela situação dele batendo na minha mãe, muitas das vezes praguejava, né? Nós, os filhos, e aquilo me deixava muito revoltada. Então eu tinha muita raiva dele mesmo, eu não conseguia olhar, não conseguia nem sequer ter diálogo com ele, né? Então um desses grandes motivos foi que quando eu cheguei na Igreja Universal. E lá foi me apresentado, né, uma nova vida, que ali eu poderia encontrar o perdão de Deus e poder perdoar também, né, que era algo que eu achava que eu nunca ia conseguir perdoar o meu pai. E lá eu consegui o perdão de Deus, ali eu fui lavada, fui transformada e consegui perdoar ele. Aquele peso que eu tinha saiu das minhas costas, né, e ali eu pude olhar ele como uma alma, ter um amor a ele, ver ele como um pai mesmo, verdadeiro. E buscando, ali o pastor apresentou, né, falou sobre o Espírito Santo, e ali eu me entreguei. Porque eu não queria mais uma vida de momento, de quando eu saísse, eu era feliz, chegasse em casa eu era vazia. Não, eu queria uma verdadeira felicidade. E naquele dia, quando foi apresentado, eu mergulhei no Jejum de Daniel. Coloquei toda a minha força, esqueci de redes sociais, né, de filmes, novela, entretenimento e mergulhei mais em ler mais a Bíblia, em buscar mais. Eu sempre separava, sempre na meio-dia, quando o bispo entrava, né, para falar da mensagem, eu sempre estava ouvindo, sempre separava um lugarzinho ali e buscava. Então fui mais renovada. Continuei lendo os livros, né, da igreja. Foi numa quarta-feira que eu recebi o Espírito Santo. E antes de chegar, aquele dia inteiro eu me preparei. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer o meu jejum em propósito ao Espírito Santo. Eu não aceito sair daqui hoje sem o Espírito Santo. E eu me lembro que naquele dia, a primeira coisa que o pastor fez foi buscar. Ele chamou todos aqueles que não tinham o Espírito Santo em frente do altar. E eu fui. Fui a primeira a chegar diante daquele altar e eu busquei, como se tivesse só eu ali. E ali eu busquei, eu falei, meu Deus, eu não aceito sair daqui hoje sem ter o teu Espírito, porque eu sei que para me manter minha salvação, eu preciso do Espírito Santo. Então eu busquei e ali o Espírito Santo me deu o selo, me deu a certeza, tanto da alegria, a paz, mas acima de tudo a certeza. E eu fui vendo os frutos,
né, do Espírito Santo, que antigamente eu era uma pessoa muito nervosa, estressada, e depois do batismo com o Espírito Santo tinha paz, mesmo nos momentos difíceis, ali não tinha mais aquele desequilíbrio, né, tinha paz, tinha certeza das coisas, não tinha mais aquela dúvida, não era mais insegura, não tinha mais aquele complexo de inferioridade. Não, eu sabia que ali o Espírito Santo estava comigo e eu poderia passar o que fosse, que ele estaria comigo. E o Espírito Santo hoje me ajuda, né? Me auxilia a ser uma mulher melhor, uma esposa melhor no meu trabalho, de como agir, de ter equilíbrio, né? De saber como agir nos momentos difíceis, nas dificuldades, nos desertos. É Ele que está ali dando uma direção, dando uma palavra, dando auxílio, dando força. E hoje Ele é o meu melhor amigo. Pois é, o reino das trevas, quem vive no reino das trevas tem a vida toda bagunçada. A sua vida é toda desordem, só desordem, tudo confuso. Problema na vida sentimental, problema na vida material, econômica, relacionamento com outras pessoas. A vida da pessoa é uma desordem. Até mesmo quando ela chega em casa, na sua casa, a casa dela é uma desordem. Uma desordem, travesseiro no chão, cobertor para um lado, lençol para outro. Onde ela está é uma desordem. Por quê? Porque ela está no reino da desordem, o reino das trevas. Mas quando a pessoa sai do reino das trevas e vem para o reino da luz, pelo Espírito Santo, então as coisas começam a se harmonizar na vida dela. É o casamento, é a vida econômica, é a saúde, enfim, a vida é outra. Eu só posso mostrar para você isso quando você receber o Espírito Santo. Só quando você receber o Espírito Santo que você vai ver isso. Você já viu, por exemplo, uma laranjeira? Já viu uma laranjeira com laranja? Pois bem, a laranjeira, como qualquer outra árvore frutífera, bananeira, por exemplo, não faz nenhum esforço, não faz nenhuma força para dar a laranja, nem para dar a banana, não é? Quando você vê, ela dá os cachinhos de banana pequenininhos, mas naturalmente, dia após dia, aquela bananinha vai crescendo, crescendo, depois amadurece e então é colhida. A laranja, a mesma coisa. Eu duvido que você veja uma laranjeira se contorcendo toda para dar uma laranja. Não faz isso. Ela dá a laranja de forma natural. Assim também são as pessoas que vivem no reino de Deus. São as pessoas que têm o Espírito de Deus. Elas curtem a vida de forma natural. A vida delas é ordeira, tranquila, paz, harmonia dentro da sua casa. Às vezes, ela tem entes queridos que não têm o Espírito Santo, mas nem por isso ela mesma deixa de ter paz, porque o Espírito Santo está dentro dela, Do lado de fora é guerra, mas uma guerra santa, uma guerra que a gente vence, porque a gente tem o espírito da criação. Então, dia 25, a partir do dia 25, nós teremos o jejum de Daniel e você pode ter mais informações em qualquer igreja universal do Reino de Deus, como você vai fazer esse jejum. Leia o livro O Espírito Santo para você se inteirar melhor sobre a pessoa do Espírito do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Como você imagina 2018? Em um ano que ninguém espera nada de bom, um ano de incertezas, de economia em baixa, desemprego e eleições, os noticiários já afirmam: 2018 será um ano difícil. Porém, para os que creem,
O ano de 2018 será um ano profético, um ano de bênçãos, proteção, prosperidade e livramento. Veja o que diz a profecia do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. O Templo de Salomão e cada universal se tornaram o esconderijo do Altíssimo. É neste lugar que você encontrará a direção certa para fazer dos 3 primeiros meses de 2018 uma jornada de vitórias e conquistas. Participe de uma reunião no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.